analisando a história de David, toda a história de David é muito extraordinária. As coisas que David hizo, as batalhas que venceu, as guerras que venceu, como foi hablado, matou al leão, al oso, venceu al gigante Goliat. Todo isso é extraordinário. Pero em la história de David há algo muito importante que me chama muito a atenção e creio que les vai ajudar a todos ustedes também. Allá no livro de Salmo, capítulo 51, versículos 11 e 12, como foi hablado hoje aqui, David, a pesar de las coisas magníficas que hizo, ele falhou, ele se equivocou, ele cometeu um grande erro e tuvo que pagar caro por seus errores. As consequências foram terríveis para David e para toda a sua família. Disse assim: quando David se equivocou, errou, le falhou a Deus, em uma oração, David dijo assim: não me eches de tu presencia e no quites de mim tu Santo Espírito. Ponga atenção. Não me eches de tu presencia e no quites de mim tu Santo Espírito. Restituye-me el gozo de tu salvação e sostém-me com um espírito de poder. Ou seja, David, sendo um homem tão rico, tão poderoso, um homem de renombre, uma pessoa tão importante com a autoridade que tinha, o grande rei David, ele poderia estar preocupado quando ele lhe falhou a Deus, que não perdera seu reinado, que não perdera seu trono, que não perdera a posição de rei, que não perdera a autoridade que tinha, o poder que tinha, as riquezas que tinha. Pero David, em aquele momento, não se preocupou com nada disso. A única preocupação de David, qual foi? Que Deus não lhe quitara sua presença e o gozo de la salvação. E é isso o que nós temos que entender. É muito bueno vencer. Quem não quer vencer? As conquistas são buenas. Vencer, triunfar, conquistar isto, conquistar aquello, conquistar lo outro, é algo muito bueno, é algo que todos nós desejamos, anelamos, e não está mal. Pero por sobre todo esto, entenda que lo mais importante é uno não perder que sua salvação. Nós podemos viver sem o poder, sem o dinheiro, sem as riquezas, sem pessoas e coisas em nessa vida, pero nós não podemos sem la salvação de nossa alma tem que estar por cima de tudo. E por que David chegou a essa situação? Como foi falado aqui, em el tempo em que os reis saliam para a guerra, David teria que haver estado aonde? Em la guerra. E David se foi à la guerra? Não. David se quedou aqui, em el palácio. E como foi dito, orientado desde aqui, ele viu lo que não tinha que ver. E aí o pecado entrou. Se David hubiera estado em la guerra, ele hubiera caído em pecado? Não. Le hubiera sucedido lo que sucedeu? Ele hubiera tenido as consequências que tuvo? E hasta hoje Israel carga com essas consequências. Nada de isso hubiera sucedido se David hubiera estado aonde? Em la guerra. Ou seja, todos os dias nós enfrentamos que? Guerras. Quem aqui enfrenta guerras todos os dias? Todos nós. Todos os dias é uma guerra. E se nós mantenemos o enfoque em Deus, em las coisas de Deus, servindo-lhe a Deus, agradando a Deus, meditando na palavra de Deus, se nós mantenemos sempre a mirada puesta em Deus,
estamos aí sempre a los pies de Jesus, nós vamos a cair em pecado? Não. Será que o diabo vai encontrar uma brecha para destruir-nos? De nenhuma maneira. Pero se nós barramos a guardia, se nós não estamos atentos, se não estamos vigilando, se nós barramos os braços e não estamos neste espírito de guerra, com certeza o mal encontrará uma brecha. E aí o pecado vai entrar. E quando o pecado entra, a destruição é grande. As consequências são terríveis. Por isso, permanezcamos sempre firmes em la guerra. Amém? Amém. Sempre enfocados em quem? Em Deus. Mirando para Deus. Confiando em Deus. Em la guerra e a los pies do Senhor Jesus. E guarda isso. Sua salvação tem que estar por encima do poder, da glória deste mundo, das riquezas, das conquistas, de los triunfos, de todo.